Jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 16 a 18. Amada Igreja, paz. Há três coisas que nos levam a um relacionamento com Deus: a leitura e meditação das Sagradas Escrituras, a Bíblia, a oração, que é um gostoso bate-papo com o Pai, e o jejum, humilhação, afligir a alma e crucificar a carne com suas paixões e desejos. Por que jejuar? Como que deixar de comer pode ter alguma coisa a ver com a vida espiritual? O jejum é bíblico. E o jejum bíblico é a abstenção total de alimentos. É um sinal de dependência de Deus, onde a pessoa aflige a sua alma com o propósito de se humilhar buscando a Deus em oração. Carne é a vontade da nossa natureza, querendo satisfazer seus desejos através do corpo físico. São as vontades, as emoções e o intelecto determinando nossas ações. Por isso que a Bíblia ensina: quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. No meio de tantos desejos e emoções sempre processados em nossa alma, fica difícil ouvir a voz de Deus, ter forças para fazer a sua vontade e tomar as decisões certas. É aí que entra o jejum, amados. Jejuar é negar o prazer da alimentação à sua alma, é sossegá-la. O fruto dessas ações é você pensar menos em você mesmo e nos seus desejos e pensar mais em Deus e se concentrar naquilo que realmente importa. O jejum te faz mais sensível à voz do Espírito Santo. Os grandes homens e mulheres de Deus no Velho Testamento jejuaram. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, jejuou. Os líderes da igreja primitiva jejuavam. E nós também devemos jejuar. O jejum expressa a nossa total dependência de Deus, trabalha o nosso caráter, eliminando as preocupações fúteis de nossa alma e nos leva à posição de vasos mais desimpedidos para sermos usados por Deus. Talvez você esteja se perguntando: quando jejuar? Quando nos sentimos tentados, enfraquecidos espiritualmente, quando precisamos tomar decisões importantes a favor de uma causa, pessoa ou país, diante de grandes tarefas, eventos e desafios. Igreja, jejum é um recurso e arma espiritual poderosa. Nós precisamos jejuar. Há uma ação sobrenatural como resultado deste jejum. Há poder na prática do jejum. Não há motivos para se tentar excluir o jejum das práticas e doutrinas cristãs, pois jejuar é colocar os prazeres da carne de lado e entrar no lugar mais profundo de comunhão, intimidade e consagração ao Senhor. O texto de Mateus 6, 16 a 18, o Senhor Jesus nos ensina três lições importantes. Primeiro, Jesus demonstrou claramente que Ele espera que nós jejuemos. Há uma expectativa divina de que a igreja jejue. Quando ele diz, Jesus não diz se jejuardes, ele diz quando jejuardes,
Essa expressão, mas quando jejuares, isso quer dizer que vai ter um momento que você vai jejuar, vai ter momentos que você vai jejuar. E ele espera que você faça isso. Ouça outros textos sobre este recurso espiritual nas Sagradas Escrituras. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Lucas 2:36 e 37. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:1. O jejum vai turbinar os resultados daquilo que você está buscando de Deus. Em segundo lugar, Jesus mostrou a forma certa e errada de fazer o jejum. Jejum não é uma exibição espiritual. Não deve ser anunciado em público, WhatsApp, Face, Instagram. Não se deve parecer desfigurado diante das pessoas para mostrar que está jejuando, que está em consagração. Elas não precisam saber disso. É claro, a salvo, o seu cônjuge vai precisar saber com antecedência, porque assim diz as Escrituras: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. 1 Coríntios 7:5. E terceira lição que Jesus nos ensina nesse texto de Mateus 6:16 e 18 é entender os princípios do jejum. Deus quer que nós desfrutemos dos benefícios dele, que começa com o jejum. Um nível maior e mais intenso da comunhão com Deus. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa, amados. Há uma recompensa, igreja. Deus quer nos trazer a um lugar especial de jejum. E isso com certeza vai liberar, vai desatar na vida de vocês recursos divinos, bênçãos ainda não alcançadas. Por exemplo, num tempo de crise pessoal, o salmista vai revelar no Salmo 35:13: Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum. Em tempo de ameaça de guerra contra a nação, em 2 Crônicas 20, de 1 a 4, o rei Josafá recorreu a este recurso, o jejum. Diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E Deus os abençoou com o livramento, com a vitória. Jejum para alcançar a jornada feliz para as nossas famílias e bens, e honrar uma palavra de fé dita. Esdras, também na liderança do seu povo, recorreu a este recurso, o jejum. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus.
e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8, 21 a 23. E em busca de um grande livramento, o rei da Inglaterra, Jorge III, em 1756, quando proclamou um dia de solene oração e jejum, em vista da iminente invasão pelo exército da França. Houve um mover de Deus sobre aquela nação, e Deus impediu tal façanha do país inimigo. Para finalizar minha palavra, no Evangelho de Marcos 9, 29, os discípulos estão diante de uma situação corriqueira ministerial, onde são chamados para expulsarem demônios de um jovem lunático e fracassam. Jesus vem, liberta aquele jovem, e quando Jesus entra em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não podemos expulsar? E Jesus respondeu, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Em outras palavras, amados, Jesus nos ensina, tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês ainda não descobriram o caminho para lá. Dá para concluir que pessoas que jejuam vão alcançar e viver experiências com Deus e do poder de Deus mais do que as pessoas que não jejuam. Todo cristão precisa jejuar. A igreja precisa jejuar. Busquemos a Deus com jejuns e orações. Que Deus nos abençoe como um povo amado e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço do seu irmão.